Olá, meus queridos, sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Artes, e vamos dar início à nossa segunda videoaula da unidade 2 de Artes Visuais. Na aula passada, nós estávamos falando do sentimento que as artes visuais, as cores, despertam em nós humanos, tanto as cores quanto as texturas. Agora nós vamos dar continuidade ao estudo das cores, vamos falar um pouco das cores quentes, tá? As cores quentes correspondem às cores que transmitem sensação de calor, de alegria, tá? Elas estão relacionadas ao sol, ao verão, ao sangue, ao fogo. São cores que variam de vermelho ao amarelo. Então você tem vermelhos, vários tons de vermelho, laranja, o amarelo propriamente dito, o rosa escuro, né? Aqui nós temos um exemplo, olha. Nós temos tanto o leão, né, pintado com cores quentes, e aqui do lado o leão, o mesmo desenho pintado com cor fria. As cores, elas despertam em nós essas emoções. Então as cores quentes, elas transmitem calor, vibram emoção, alegria, lembram verão, são cores que fazem o nosso corpo vibrar, os nossos ânimos vibrarem. As cores frias são aquelas mais quietas, né? Mais tranquilas, mais calmas, podem também representar melancolia, tá? Até mesmo a depressão. Então, no conceito da temperatura das cores, ficou estabelecido que as cores quentes são aquelas associadas ao fogo, como eu já disse. E as frias são associadas ao frio, à água, né? Então são azul, tom de verde, verde azulado, azul esverdeado, tons de violeta, roxo, lilás. Essa classificação foi criada pelo psicólogo alemão, tá? Wilhelm, acho que é Wilhelm, não sei pronunciar esse nome, tá? Com o intuito de designar as sensações que cada bloco de cor gera no ser humano. Segundo ele, as cores quentes são dinâmicas e estimulantes, e estão associadas à vitalidade, como eu já disse. Já as frias, elas são mais estáticas, mais suaves, né? Elas podem calmar, ser calmantes, tranquilizantes e até mesmo depressivas, como eu disse. Aqui nós temos um exemplo de desenho, né? Tanto o mesmo desenho, a diferença é o fundo que mudou, né? Aqui o próprio fundo, ele já tá com aquele explosão, né? Saindo do centro para as laterais. Então já dá esse sentido de alegria, de explosão, tipo fogos de artifício. E aqui o fundo desse já está na diagonal, né? São linhas nas transversais, que vai dar essa ilusão aí de aumentar o espaço. E aí você pode, né, perceber que o mesmo desenho com cores frias, ele já tem um outro aspecto, né? Aqui parece algo mais alegre, mais dinâmico, e aqui algo mais discreto, digamos assim, né? Um pintor que ficou muito conhecido por usar bastante as cores frias foi Van Gogh, né? A obra dele, esse quadro chamado Noite Estrelada, representa as cores frias. Observa que só tem uma cor quente, que seria o amarelo, né? Aqui. O restante são cores mais voltadas para o tom de cor fria, como o azul, o lilás, vários tons de azuis, né? Essa pintura de Van Gogh retrata a vista da janela de um quarto de hospício em Saint-Rémy de Provence, né, antes do nascer do sol. Então, a gente conhecendo a biografia de Van Gogh, sabendo que ele era muito depressivo, né, uma pessoa que viveu na extrema pobreza, passando fome e frio, a gente também consegue entender porque que boa parte das pinturas dele predomina cores frias, né? Ele estava vivendo um período de melancolia, de tristeza, então justifica-se ele utilizar essas cores com grande frequência. Quando a gente vai fazer uma análise com psicólogos, geralmente os testes para saber se a pessoa está com depressão ou não são muito influenciados por figuras, imagens, e geralmente o que a pessoa vê
naquelas imagens abstratas, remete-se muito ao que ela está vivendo naquele momento, né? Assim também como as cores. Então, as cores, elas têm um significado. O artista vai usar aquelas cores que ele se identifica ou que representa ele naquele momento, certo? As cores neutras são cores também chamadas de cores pastéis, né? São aquelas formadas basicamente pelo preto, pelo branco, cinza, o bege, as tonalidades claras e escuras, e de intensidades fracas e fortes, que formam onde as mais comuns são o bege, o bege, o preto, o marrom, né? As cores neutras, elas são muito utilizadas hoje em dia para casas, né? As casas mais modernas, elas estão utilizando as cores mais neutras, mas era muito mais utilizado para uniformes, né? Uniformes de um modo geral aí. Então, as cores neutras são essas daqui, né? Muito usado também em restaurantes, alguns restaurantes usam essas cores pastéis, né? E aí, pessoal, a gente vai agora para a propriedade da cor. A cor, ela tem propriedades, né? O tom, matiz e cor é a mesma coisa. Geralmente, nós costumamos utilizar a palavra cor. Então, essa canetinha aqui é de cor amarela. Todavia, os artistas também chamam de tom e matiz a palavra cor, são sinônimos, tá? Nós temos um grande erro de pegarmos essas cores aqui do amarelo, que na verdade são amarelos em diferentes brilhos e intensidades, e dizer que são tons diferentes. Na verdade, não são tons diferentes, é o mesmo tom que é o amarelo. Todavia, tem brilhos, intensidades diferentes, que é o que nós vamos ver agora, né? Então, tom ou matiz é o nome da cor, no caso, amarelo. Intensidade é a característica de pureza de uma cor. Ela pode ser intensa, né? Quando ela não tem nenhuma mistura. E ela pode ser de pouca intensidade, quando eu vou misturar ela com outras cores ou outras tintas, no caso, né? Por exemplo, o amarelo azulado é o amarelo com um pinguinho de azul e bastante amarelo, de modo que sobressaia um amarelo e não dê origem a uma cor secundária. O amarelo, nessa cor aqui, nessa quantidade, nessa intensidade, eu terei amarelo com um pinguinho de vermelho, sendo que esse vermelho não é suficiente para gerar o laranja, né, que é uma cor secundária. O brilho, pessoal, a claridade ou escuridão é dado quando eu pego aquela cor e misturo o preto ou o branco. Então, por exemplo, se eu pego esse amarelo e ponho branco, eu vou ter um brilho grande na cor, tá? Que é o amarelo claro. Por exemplo, eu fiz pintura em tecido e a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi a luzinha. O que era a luzinha? Era o amarelo limão com um pouquinho de amarelo ouro e branco. E ficava bem branco, um branco amarelado. Essa luzinha era o que iria dar aí o realce na pintura aquarela, né? O amarelo escuro, ele já tem um pingo de preto e bastante amarelo, de modo que ele fique escuro, mas ele não deixe de ser amarelo, tá? Então, eu posso ter na cor ou na matiz a pureza, quando ela está 100% pura, ou brilho, quando eu misturo ela com branco, ou até mesmo escuridão, quando eu misturo com preto, ou ainda eu posso ter várias intensidades dessa cor, dessa matiz, quando eu vou colocar outras cores ali e vou ter várias colorações, digamos assim, de uma mesma cor. A classificação das cores, pessoal, as cores primárias são aquelas que eu não consigo obter misturando outras tintas, né? Então, são cores primárias, aquelas cores, essas 3 cores que estão aqui, o vermelho, o azul e o amarelo.
E aí elas estão justapostas dessa forma para que vocês possam perceber. Olha, quando eu pego o vermelho e misturo com o amarelo, eu vou ter o laranja, que é uma cor secundária. Quando eu pego o azul e misturo com o amarelo, eu terei o verde, que é uma outra cor secundária, né? Então, as cores primárias são aquelas que, quando misturadas, criam outras cores, tá certo? Esse 12 girassóis, né? Quando eu estudava, eu ficava pensando assim, quando eu estudava na educação básica, né? Porque eu ainda continuo estudando. Eu pensava assim, gente, que monte de flor murcha. Por que que acham tanta graça nesses nesses girassóis, né? 12 girassóis. Na verdade, os 12 girassóis de Van Gogh, ele coloca em prática essa teoria que nós acabamos de estudar. Tudo isso é amarelo. Só que aqui eu vou ter o tom de amarelo na pureza dele. Aqui eu vou ter ele com mais brilho. Aqui eu vou ter ele com menos brilho, né? Com tons, com detalhes de preto, que aí ele vai ficar mais escuro. Aqui eu vou ter o amarelo com vermelho. Aqui eu terei o amarelo com um pouquinho de azul. Então, tudo que tá aqui é amarelo, inclusive o fundo azul, que é uma mistura esse fundo azul esverdeado ou verde azulado, que é uma mistura com do amarelo, né? Então, assim, esse quadro é famoso porque ele vai trazer na prática essas várias intensidades de amarelo, o amarelo misturado com outras cores, e o amarelo no seu grau de pureza e o amarelo com o seu grau de mistura, tanto com o brilho, tanto quanto escuro, né? Com intensidade. E aí, também dá para perceber aqui a tristeza, ele fez questão de transpassar essa tristeza aí, né? Não sei se foi intencional ou não, mas você percebe que esses 12 girassóis, eles poderiam estar lindos, bonitos ao sol, mas eles estão murchos e tristes, talvez aí mostrando o subconsciente do autor, né? Aí, pessoal, nós temos as cores secundárias quando nós misturamos as primárias. Então, como eu já disse, né? Quando eu misturo o amarelo com o vermelho, eu terei o laranja. Quando eu misturo azul com o amarelo, eu terei o verde. O vermelho com o azul, eu terei o violeta. Para a criança da educação infantil e primeiro e segundo ano, é fantástico fazer isso com tinta guache e fazendo as rodinhas no caderno e eles tocarem, usarem os dedinhos para fazer essa mistura, porque além de estimular a palma da mão, né, essas terminações nervosas, também vai despertar nele o prazer, a alegria, a vontade de criar, tá? As cores terciárias, por sua vez, eu terei quando eu misturo cores secundárias com cores primárias, né? Então, aqui eu tenho os exemplos, ó, o azul, que é uma cor primária, quando misturado com o verde oliva, que é uma cor secundária, vai surgir uma cor terciária, que é o azul claro. Assim também o amarelo, cor primária, com o rosa, cor secundária, vai dar o salmão, uma cor terciária. O rosa, que é uma cor secundária, misturado com a cor primária azul, vai dar o roxo, que é uma cor terciária. Então, dessa forma, as crianças podem brincar de fazer cores e obter várias colorações que elas podem estar pintando depois no disco cromático, que é esse daqui. Esse disco, ele é super legal de se fazer para que as crianças entendam que uma cor pode originar a outra e a cor que não consiga originar são as primárias. Então, eu sugiro que vocês façam o seguinte, ao lecionar esse conteúdo, se nós estivéssemos na Faceli pessoalmente, presencialmente, nós faríamos isso em sala. Nós íamos começar das cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Depois, faríamos as cores secundárias. E ao lado, as cores terciárias. Olha aqui, ó, o salmão, né? O azul claro, o roxo. Essas cores, né? Esse disco, ele vai mostrar o que para nós? Ele vai mostrar as cores primárias, secundárias e terciárias e as cores que são opostas no disco
cromático. Essas cores que são opostas no disco cromático, no círculo cromático, são chamadas de cores complementares, né? É o caso dessas daqui, olha, se você saindo do círculo e olhando aqui em separado, a gente consegue perceber isso melhor, olha só. O amarelo é oposto ao lilás, o verde é oposto ao vermelho e o azul é oposto ao laranja. E essas cores que são opostas no círculo cromático são chamadas de complementares, são cores que realçam. Por exemplo, as cores da bandeira da Mangueira, né, da escola de samba, verde e rosa. São cores, né, que formam uma harmonia muito bonita, né? Essas cores complementares, elas são muito utilizadas em alguns ambientes, por exemplo, esse aqui é muito utilizado em restaurante, o amarelo, por exemplo. Se eu quero realçar o amarelo, eu vou utilizar o violeta, que é a sua cor complementar. Eu quero realçar o verde, eu vou usar o vermelho para realçar o verde, ou vice-versa. Todavia, eu não vou poder usar apenas essas duas cores, eu preciso de ter outras cores. Então, por exemplo, eu quero fazer um ambiente assim, como eu havia dito do restaurante. Eu vou ter que colocar mais cores, não posso deixar só o vermelho e o verde, porque senão a gente pode dizer o seguinte, que vai cansar a imagem, né, o rosto da sua pessoa. A pessoa ficar... são cores vibrantes, uma realça a outra, mas só apenas duas pode deixar também estressado os olhos da pessoa que vê, né? Então, isso tudo são técnicas que os artistas utilizam na hora de fazer as suas telas. Tanto telas abstratas, que são aquelas, né, que são formas justapostas, que o artista coloca ali combinando tons. Então, as cores complementares são essas. E os 50 tons de cinza, né? Os 50 tons de cinza ficou famoso pelo filme. Mas, na verdade verdadeira, eu consigo ter vários tons da cor cinza, várias tonalidades, intensidades da cor cinza, da matiz cinza. Desde o branco puro, literalmente, ao negro puro. Então, entre o negro e o branco, eu vou ter várias intensidades. A forma correta de se dizer é várias intensidades do tom cinza, né? E o cinza, ele é uma cor neutra, uma cor pastel, né? Geralmente as cores pastéis neutras são usadas para contrastar com as estampas, com as cores cheguei, né? O Agostinho Carrara, por exemplo, aquele personagem lá da Grande Família, ele é hilário também pelas suas roupas, ele combina tons complementares numa estampa, cores horríveis que ele fica ridículo, você olha e já dá vontade de rir, né? E tem pessoas que no seu cotidiano tem esse péssimo gosto também, costuma misturar uma estampa com outra estampa, fica uma coisa horrível, você olha, dói o olho. Geralmente, quando você opta por uma estampa, seja ela de qual for ou uma textura, você vai optar para dar um contraste na peça de baixo ou de cima, um tom pastel, um tom neutro, para que você não fique literalmente fantasiado, né? Luz e sombra, pessoal. Nos desenhos, é imprescindível que você use luz e sombra para dar a ele um toque de realidade. A pintura primitivista é aquela que não tem luz e não tem sombra, como, por exemplo, né, a pintura de Nice Avanza, como eu falei com vocês na videoaula da unidade 1. A Nice, ela ficou conhecida pela combinação das cores e por pintar a riqueza de nossa terra, o cacau, o caboclo, também por descrever os orixás, né, da religião afrodescendente, Umbanda, Candomblé. Então, ela ficou famosa por combinar de um modo bem bacana todos esses elementos. Mas a pintura dela é primitivista, ou seja, não tem luz, não tem sombra, não tem aquarela, aqueles várias intensidades de cor,
né? Uma cor primária mesmo, primitiva, típico de criança. A criança, quando ela está na educação infantil ou quando ela está nos primeiros anos do ensino fundamental, ela vai pegar, olha aqui meu lápis de cor, que diferente, né? Bem rústico assim, eu trouxe de Natal esse lápis de cor. Ela vai pegar o lápis de cor e ela vai pintar tudo assim, né, do jeito que ela conseguir pintar. E ela não vai ter a ideia, por exemplo, de pegar um sol, vou fazer um sol, então ela vai fazer um círculo. Ela vai pegar todo o amarelo e vai fazer o sol. Ela não vai ter a ideia de pegar o laranja e contornar esse sol e fazer essa combinação de cores, dar um degradê ou dar aí um detalhe. Ela não vai fazer isso. Por quê? Porque ela não tem essas ideias de misturar os tons para dar brilho, escuridão, intensidade. Ela não vai ter isso, né? Brilho, na verdade a gente chama de brilho, que é luz, ou sombra, que é intensidade, ou o negro, né? Que vai ressaltar isso daí. Geralmente, à medida que ela vai crescendo, que ela vai estudando arte, essa pintura que ela faz vai se especializando e ela costuma utilizar, então, as cores e dando um tom mais claro, um tom mais escuro em seus desenhos, né? Então, a luz e a sombra é parte de um acabamento mais importante no desenho. O desenho, pessoal, ou também chamado de grafia, né? O grafismo, o desenho feito desse lápis, né, aqui, ele é um desenho que pode ser feito em 2D ou 3D. O 2D é aquele que vocês e eu aprendemos a fazer na escola, aquele normal, né? O desenho 3D é aquele que tem um toque realista, é aquele que vai dar uma dimensão em 3 dimensões, que vai dar aí a sombra, que vai dar ao objeto volume e vai dar uma forma diferenciada mais próxima à realidade, né? Que é o que os verdadeiros artistas aprendem a fazer, né? Então, pessoal, antes de desenhar a luz e a sombra que você vê, você precisa treinar os seus olhos para conseguir enxergar no objeto onde está a luz e onde está a sombra, certo? Os valores são os diferentes tons de cinza entre o branco e o preto, tá? Quando você percebe os diversos tons de cinza que existem entre o branco e o preto, você começa a perceber os tons que o seu desenho pode ter, os detalhes que ele pode ter para que se torne mais próximo ao real, né, da realidade. Os artistas, eles usam valores para traduzir a luz e as sombras, que vem em sombreamento, criando a ilusão da terceira dimensão, como eu já disse. A gente pode fazer isso através da eclosão e do sombreado, que são técnicas simples e divertidas para a elaboração do sombreamento, tá? Uma gama completa de valores é o ingrediente básico para o sombreamento. Quando você pode desenhar lotes de valores diferentes, você pode começar a adicionar sombreamento e, portanto, profundidade nos seus desenhos. Então, é necessário determinar uma fonte. O que é uma fonte? É uma fonte de luz. A fonte é aquela em que você descreve tal qual um objeto com a maior